Olá, boa tarde a todas as senhoras e senhores presentes. Gostaria de dar início, então, ao nosso terceiro encontro, né, que compõe as jornadas formativas dos 10 anos da Lei do SINASE. Né? Esse terceiro encontro tem, portanto, como tema a central de vagas e a qualificação do atendimento socioeducativo. Antes de dar início a alguns informes e objetivos do evento, né, para garantir a acessibilidade e ampliar a inclusão de pessoas que eventualmente tenham baixa visão, eu vou fazer uma breve autodescrição aqui. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, estou com um óculos metalizado redondo, uma camisa gola alta preta, né? Aqui atrás da minha tela eu tenho uma parede cor de telha com uma janela e algumas bonecas de pano que são feitas pelas artesãs da minha terra natal, Olinda, em Pernambuco. Então, garantida essa acessibilidade, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Adriana Figueiredo, eu sou assistente da coordenação geral do programa Fazendo Justiça, e hoje vou fazer a mediação, então, da primeira mesa do nosso encontro. Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer o convite para compor esse momento, né, no nome da coordenadora do Eixo 2 do programa Fazendo Justiça, Fernanda de Vizier, e das minhas colegas de trabalho, Maiara Silva, Diliane Ribeiro e Eduardo Almeida, e Yasmin, que compõem, portanto, essa equipe do Eixo 2 do programa Fazendo Justiça, responsável pelas ações relacionadas ao sistema socioeducativo. Antes de iniciar propriamente, eu gostaria de solicitar a todas as participantes e participantes que os microfones e as câmeras se mantenham desligados para a gente conseguir, né, ter uma qualidade no áudio das palestrantes. Informo também, portanto, que o objetivo geral, né, dessas jornadas formativas de 10 anos do SINASE é apresentar, né, por meio de uma sequência de temas e de estratégias formativas, possibilitar a qualificação de atores do sistema de justiça juvenil brasileiro e do sistema socioeducativo. Né? A ideia, portanto, é usar como elemento central essa comemoração dos 10 anos, né, da lei que regulamenta o sistema socioeducativo brasileiro, para tratar de estratégias e temas específicos que visam, portanto, qualificação não só da porta de entrada, como que trataremos hoje, no caso de centrais de vagas, mas também da execução e da porta de saída do sistema socioeducativo. É, Hoje, portanto, nós vamos caminhar no terceiro encontro, né? Já tivemos dois encontros anteriores, o primeiro que tratou de audiências concentradas, um segundo que tratou da estratégia do programa de pós-medidas socioeducativas. Durante todo o ano ainda ocorrerão 6 eventos dentro dessas jornadas, em que tratarão de temas transversais como gênero e raça, né, saúde mental, entre outras temáticas que se apresentam caras, portanto, ao desenvolvimento e à qualificação do sistema socioeducativo no Brasil. Gostaria, portanto, de dar início à nossa primeira mesa, né, apresentando o tema Diretrizes Básicas da Central de Vagas do Sistema Socioeducativo. Né? Antes de passar a palavra e de apresentar aqui as nossas palestrantes, eu gostaria de falar um pouco sobre o objetivo dessa nossa primeira mesa, né? A ideia, então, dessa mesa é que a gente apresente um pouco as diretrizes e as estruturas, né, os elementos conceituais básicos da estratégia de central de vagas, focando nos temas como a política de infância e adolescência no Brasil e a perspectiva das centrais de vagas, o histórico do HC 143988 e centrais de vagas, né, da decisão proferida pelo Supremo, que determina que as unidades de execução de medidas socioeducativas não ultrapassem a sua capacidade projetada. Né, trataremos ainda da resolução CNJ 367 de janeiro de 2021, que dispõe sobre diretrizes e normas para a criação da central de vagas no sistema estadual de atendimento socioeducativo. Né? Gostaria ainda de informar as participantes que eventuais perguntas ou comentários poderão ser feitas aqui via o chat da nossa própria sala aqui do Teams, ou ainda pelo e-mail capacita.socioeducativo@cnj.jus.br. Né? Essas perguntas serão coletadas pela nossa equipe que está aqui presente e serão repassadas para que a gente possa dialogar depois das falas das nossas palestrantes.
Dito isso, eu já gostaria de fazer a apresentação da nossa primeira palestrante, né, que é a doutora Liana Lisboa Correia, né, que vai fazer uma fala sobre o histórico da Resolução 367, com foco nos princípios básicos, né, e apresentar, portanto, também o estado da arte sobre o tema nas unidades federativas do Brasil. A Liana possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília e graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade de Salvador e, atualmente, defensora pública na Defensoria Pública do Estado do Ceará e também assessora do Conselho Nacional de Justiça, junto ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Tem experiência na área de direito, com ênfase no direito processual penal e direito infracional. Então, gostaria desde pronto agradecer a presença da Liana, passar a palavra para a doutora Liana. Liana, a gente acordou 20 minutos de fala para cada palestrante, e quando chegar próximo dos 5 minutos, eu te faço um informe que é para você já ir organizando a sua fala. Então, muito obrigada, Liana, a palavra está com você. Perfeito, obrigada, Adriana. Vocês conseguem me ouvir bem? Meu áudio? Conseguimos te ouvir bem, Liana. Perfeito, maravilha. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento a doutora Letícia Godinho, com quem dividirei essa mesa, e a mediadora, a doutora Adriana Figueiredo Soares da Silva, que tem atuado junto com a equipe do Eixo 2, né, essa equipe maravilhosa de mulheres incríveis. Eu vou roubar uma fala da Fernanda, que diz sempre que não há outra saída possível que não a atuação conjunta de mulheres, né, para a gente resolver os problemas do mundo, ou pelo menos tentar diminuir aí as desigualdades e as vulnerabilidades desse grande mundo. É uma honra estar aqui, né, com as senhoras. Eu aproveito para cumprimentar também todos os participantes que nos assistem via plataforma Teams. Muito obrigada pela presença de vocês, ainda que virtual. Para fins de acessibilidade, eu farei uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados castanhos, olhos também castanhos, estou usando um óculos e uma blusa marrom de manga. Atrás de mim há uma porta de madeira, uma parede branca e um pedacinho da minha estante de livros. Eu gostaria de iniciar agradecendo mais esse convite para participar das jornadas formativas de 10 anos da Lei do Sinase, agora já em seu terceiro encontro. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento dessas jornadas no âmbito desses eventos, dessas jornadas, e é com grande alegria perceber, né, o alto nível das palestras, dos debates que têm acontecido ao longo desses encontros. Parabéns desde... Oi. Já estamos te vendo novamente, Liana, te ouvindo. Oi, desculpa, eu não sei o que aconteceu. Vocês não estavam me ouvindo? Não, a gente, sua fala foi até, você disse que estava acompanhando as jornadas formativas, pelo menos até aqui eu ouvi. Tudo bem, desculpem. Eu não percebi que eu não estava sendo ouvida, só na hora que eu saí aqui do evento. Bom, vocês conseguem me ouvir perfeitamente bem? Já, novamente, tá bom. Bom, é isso, né? Eu tenho acompanhado as jornadas e, assim, eu tenho ficado muito feliz com o alto nível dos debates que têm sido travados, né? Assim, as perguntas de alta qualidade, as falas de alta qualidade. Então, é com muita alegria que eu estou aqui novamente. Já participei como mediadora, então agradeço muito às organizadoras do evento, que faço aí principalmente na pessoa da Fernanda de Vizier, coordenadora do Eixo 2 do programa Fazendo Justiça e minha amiga e parceira de caminhada. Bom, vamos lá. O tema desse terceiro encontro é a central de vagas, né? E a Adriana já antecipou um pouco. Eu penso ser importante para a abertura dos debates que vão ser desenvolvidos ao longo do dia de hoje,
apresentar o conceito de central de vagas e falar um pouco sobre a resolução 367 do Conselho Nacional de Justiça. A central de vagas é uma ferramenta de gestão de vagas, como o próprio nome sinaliza, focada na porta de entrada do socioeducativo, que tem como objetivo racionalizar as medidas de privação ou restrição de liberdade. Ou seja, é uma ferramenta que busca qualificar a porta de entrada do meio fechado, que abrange aí as unidades, a internação provisória, a internação e a semiliberdade, por meio de estabelecimento de critérios objetivos e da garantia da transparência, isonomia e imparcialidade no acesso às vagas das unidades socioeducativas. Embora nós já contássemos aqui no Brasil há alguns anos com modelos de central de vagas nos sistemas socioeducativos de algumas unidades federativas, foi apenas no início de 2021 que o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 367/2021, estabeleceu diretrizes e procedimentos a serem observados nacionalmente pelo Poder Judiciário e seus serviços auxiliares para a implementação e funcionamento da central de vagas no âmbito do sistema socioeducativo. A iniciativa de se regulamentar a central de vagas na esfera do Conselho Nacional de Justiça foi impulsionada, também como a Adriana já antecipou, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no habeas corpus 143 de 988, em agosto de 2020, na qual a segunda turma da Corte assentou, por unanimidade, nos termos do voto do relator, ministro Edson Fachin, que o Brasil não pode mais conviver com superlotação em unidades socioeducativas para adolescentes e jovens. Essa foi a premissa que deu ensejo, inclusive, à resolução 367. E aqui é importante destacar que diversas pesquisas têm historicamente apontado para um aumento sistemático, há pelo menos aí umas 2 décadas, da aplicação das medidas de privação e restrição de liberdade no Brasil. Esse crescimento, que tem sido praticamente contínuo desde 1996, significou um incremento entre 1996 e 2017 no contingente de 583% no contingente de adolescentes privados de liberdade, conforme apontam dados aí do IPEA e do SINASE. Em 2019, a pesquisa Panorama da Execução dos Programas Socioeducativos de Internação e Semiliberdade nos Estados Brasileiros, que foi realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, apontou igualmente um cenário de superlotação em parte significativa das unidades da federação. Segundo essa pesquisa, a lotação a nível nacional encontrava-se em 11,19% acima da capacidade prevista. Das 27 unidades federativas, 12 possuíam ocupação acima de sua capacidade, chegando até mesmo ao dobro de adolescentes para o número de vagas disponíveis em alguns estados. A nível de internação provisória, a situação não era muito diferente e a pesquisa revelou superlotação em 6 estados. E assim, não é preciso muito esforço para nós chegarmos à constatação de que a superlotação de unidades socioeducativas se revela como uma grave violação de direitos fundamentais dos adolescentes. Em primeiro lugar, porque a internação deveria ser medida excepcional, né? E esses dados apontam que ela tem sido utilizada de maneira, muitas vezes, até preferencial em relação a outras medidas possíveis. Além disso, a superlotação esvazia o caráter socioeducativo da medida privativa de liberdade e da semiliberdade também, já que os demais direitos ficam impossibilitados de serem exercidos em razão da incapacidade estrutural das unidades e da precariedade nos atendimentos causada aí por esse excesso de adolescentes diante da capacidade daquelas unidades. Essa, aliás, foi a conclusão alcançada pela pesquisa de avaliação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, realizada em 2020, numa parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PNUD, Segov e Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esse estudo chamou atenção para os graves descumprimentos relacionados à qualidade da execução das medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdades em nível nacional. Segundo os dados levantados, a taxa de ocupação das vagas é superior à oferta nas unidades de internação, semiliberdade e internação provisória em todas as regiões brasileiras, produzindo um quadro de grandes dificuldades de aplicação dos recursos existentes, intensificando as injustiças e as vulnerabilidades do público atendido e dificultando
que os objetivos socioeducativos propostos no ECA e no SENASE sejam alcançados. Na verdade, o cálculo é bem simples, né? Se há mais adolescentes do que a unidade foi planejada para receber, os serviços e atividades são invariavelmente negativamente influenciados. A qualidade de vida dos adolescentes atendidos é reduzida e pode gerar formas de tratamentos desumanos ou degradantes. As unidades superlotadas acabam gerando espaços físicos restritos, pouco saudáveis, com falta de privacidade e com atividades externas reduzidas. A infraestrutura precária, somada ao quadro de adolescentes, somado ao quadro de insuficiência e baixa remuneração de pessoal, atinge não somente ações do sistema socioeducativo propriamente ditas, mas também outras políticas às quais os adolescentes deveriam ter acesso, como, por exemplo, saúde, educação, profissionalização e serviços de assistência social. Isso acaba dificultando o estabelecimento de ações intersetoriais, prejudica o sistema de garantias e reduz a possibilidade de estabelecimento de outras trajetórias do adolescente após o cumprimento de sua medida. Além de restringir o acesso a direitos sociais básicos e sobrecarregar os serviços de atendimento, a superlotação gera ainda um cenário de crescente tensão e violência, tornando mais difícil prevenir e combater as práticas de tortura e violência institucional, assim como rebeliões e motins dentro das unidades. Do mesmo modo, torna-se difícil realizar o acompanhamento periódico da medida através do Plano Individual de Atendimento, o PIA, que é o principal instrumento viabilizador da reavaliação das medidas socioeducativas, que deveria ser constante e periódica. Então, foi dentro deste cenário, né, diagnosticado por diversas pesquisas, e aí já aqui fazendo um breve resgate histórico, que o habeas corpus coletivo 143 de 988, a que me referi há alguns instantes, foi impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, buscando fazer frente à situação alarmante de violação de direitos dos adolescentes causadas pela superlotação na unidade de internação Unis Norte, que fica situada em Linhares, que é uma cidade do Espírito Santo. Embora originalmente esse habeas corpus se referisse apenas ao Estado do Espírito Santo, em maio de 2019, a liminar que havia sido concedida e produzia efeitos apenas para a Unis Norte, do Espírito Santo, foi ampliada para os estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro, aumentando aí o alcance do habeas corpus coletivo, que no julgamento do seu mérito acabou sendo estendido para todo o país. E no mérito, como eu disse, que foi dado em agosto de 2020, o voto do relator, acompanhado de forma unânime pelos demais ministros, confirmou a decisão dada na liminar de se extinguir definitivamente a superlotação nas unidades socioeducativas em todo o país. Como dito, fartamente diagnosticada aí por diversas pesquisas e comprovada, inclusive, por informações que foram juntadas aos autos durante o trâmite do habeas corpus. Diante de tantas evidências, né, sobre esse estado de coisas de lotação e de violação de direitos, o ministro Gilmar Mendes, em seu voto, reconheceu que também o sistema socioeducativo brasileiro, e não apenas o sistema prisional, se encontra em um estado de coisas inconstitucional, a demandar a intervenção enérgica e urgente do Poder Judiciário. Naquela oportunidade, o Supremo fixou o entendimento de que a limitação do ingresso de adolescentes nas unidades de internação em patamar superior à capacidade de vagas projetadas, além de cessar as possíveis violações, previne a afronta aos preceitos normativos que asseguram a proteção integral, densificando as garantias dispostas no artigo 227 da Constituição Federal, além de fortalecer o postulado de respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Como se percebe da leitura da ementa e do voto do relator, que eu indico sempre para todo mundo que queira entender o cenário de superlotação, a proposta da central de vagas, eu sempre digo, leia esse voto, leia a ementa, né, leia o julgado de uma maneira geral, inteiro teor. O STF reconheceu naquele julgamento o princípio numerus clausus como uma estratégia de gestão das unidades socioeducativas que deve ser observado não apenas pelo executivo, mas também pelo Poder Judiciário. Segundo esse princípio, que também é chamado de princípio da taxatividade, a cada entrada de um indivíduo em uma unidade de privação de liberdade, deve haver, ao menos, a correspondente saída,
permitindo, assim, a estabilização ou a diminuição da população reclusa, de modo a evitar a superlotação dessas instituições. Mas mais do que um princípio jurídico, o numerus clausus implica um novo sistema organizacional, né, demandando a instituição de uma série de critérios e procedimentos aptos a efetivar o fluxo de entrada e saída nas unidades, a fim de garantir a estabilidade ou a redução dessa proporção entre número de adolescentes internos e o número de vagas. Então, não se trata de uma medida única e que basta por si mesma para conter a superlotação. A sua efetivação está condicionada aí ao recurso a outras medidas alternativas à privação de liberdade e também ao estabelecimento de outros mecanismos e estratégias, especialmente pelo Poder Judiciário. Então, seguindo essa perspectiva, e visando reduzir, né, a superlotação nas unidades e estabelecer esse fluxo de entradas e saídas, o ministro Fachin, em seu voto, definiu algumas medidas que devem ser aplicadas pelos operadores da justiça juvenil. Elas não são taxativas, não são as únicas medidas, mas foram as medidas apontadas pelo Supremo Tribunal Federal como estratégias possíveis para se garantir essa ocupação taxativa das unidades. A primeira delas é a adoção do princípio numerus clausus, né, evidentemente, a gente parte desse princípio. Depois, a reavaliação das medidas de internação, e aqui eu aponto a importância da realização das audiências concentradas para essa finalidade. Em terceiro lugar, a transferência dos adolescentes para outras unidades, respeitando-se sempre, é importante destacar, o direito à convivência familiar e comunitária, que é tão cara para a socioeducação, e, subsidiariamente, o atendimento ao parâmetro fixado no artigo 49, inciso 2 da Lei do SINASE, da Lei 12.594, que estabelece como direito do adolescente ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade, exceto nos casos, nos termos da lei, de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando ele deverá ser internado em uma unidade mais próxima do seu local de residência. Além dessas 4 medidas, o STF trouxe ainda a previsão da internação domiciliar de adolescentes, como uma medida subsidiária também a ser aplicada enquanto estratégia de adequação da ocupação das unidades à sua capacidade planejada. Foi nesse cenário fático, né, de diagnóstico de superlotação e, principalmente, objetivando dar cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que a Resolução 367 foi elaborada, né, e proposta e aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça para propor diretrizes e procedimentos voltados a assegurar que a gestão de vagas em unidades socioeducativas de restrição e privação de liberdade esteja estritamente vinculada à sua capacidade de atendimento, tal como já ocorre, inclusive, né, nas áreas de saúde e educação. E aí aqui é interessante destacar que quando a liminar foi concedida no habeas corpus 143.988, a gente não tinha dados, a gente não tinha parâmetros, na verdade, o Supremo Tribunal Federal não tinha dados e parâmetros sobre como que estava realmente a média nacional de taxa de ocupação. Havia uma pesquisa do Ministério Público que indicava a taxa de 119% como uma taxa média de ocupação, e esse foi o primeiro parâmetro que foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, né, quando ele concedeu essa liminar, ele estabeleceu o teto de 119%. Mas, ao longo do trâmite do habeas corpus, foram solicitadas informações, algumas fornecidas, inclusive, pelo próprio Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, o DMF, que é o departamento técnico do Conselho para a matéria, onde hoje atuo como assessora, e a partir dessas informações, na decisão de mérito final, ficou estabelecida a taxa de 100%, como a taxa que não pode ser, de maneira alguma, ultrapassada na capacidade, né, das unidades. Então, embora a central de vaga seja de competência do Poder Executivo, cabendo a esta indicar a disponibilidade de alocação de adolescente em unidade de atendimento
ou em caso de indisponibilidade, sua inclusão em lista de espera até a liberação da vaga adequada à medida que foi aplicada, as solicitações de vaga serão formuladas pelo Poder Judiciário, né, que deverá aí atuar de acordo com a Resolução 367, de forma cooperativa com o Poder Executivo para garantir a criação, a implementação e a execução da central de vaga nos sistemas estaduais de atendimento socioeducativo. Assim, a resolução estabeleceu que nas unidades federativas em que a central de vagas já esteja regulamentada e implementada, caberá ao Tribunal de Justiça garantir apoio institucional e operacional à central de vagas, inclusive mediante a expedição de atos normativos internos que regulamentem a atividade judicial junto a tal serviço. A gente teve uma experiência recente, nós fomos ao estado do Ceará, para justamente fazer um evento, uma solenidade de inauguração da normativa do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará sobre a central de vagas, porque era um estado que já contava com uma central de vagas que funcionava junto ao executivo, mas que ainda não funcionava exatamente nos termos do que foi decidido pelo habeas corpus e nem contava com a regulamentação do Poder Judiciário Liana, local. Pois não? Liana, desculpa te atrapalhar, é só para te sinalizar os 5 minutos, tá bem? Ok, já Obrigada. estou finalizando. Então, a gente foi lá justamente para poder fazer a inauguração desse serviço. E nas unidades federativas que ainda não dispunham desse serviço regulamentado e implementado, caberá ao Tribunal de Justiça provocar o Poder Executivo local para a elaboração conjunta de ato normativo para a criação, implementação e execução desse serviço, com a participação necessariamente aí do Ministério Público, da Defensoria Pública e de representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parece-nos em contexto, portanto, a importância dada pela resolução ao protagonismo do judiciário nesse processo. Nesse ponto, vale registrar que nós temos atualmente 9 unidades federativas com central de vaga criada e implementada, e mais 13 estados que estão em fase de elaboração deste serviço, o que revela aí o engajamento dos tribunais e governos locais no cumprimento da decisão do STF e das disposições da Resolução 367. O CNJ, no âmbito do programa Fazendo Justiça, vem desenvolvendo e fomentando a adoção de medidas para reequilibrar a ocupação dos espaços socioeducativos, entre as quais se insere a promoção do uso adequado e racional da gestão de vaga nas unidades socioeducativas através dessas centrais. Neste intuito, tem prestado assessoramento técnico no processo de criação, implementação e execução das centrais de vagas, tanto a partir da elaboração de um manual, né, que contou aí com a consultoria maravilhosa da doutora Letícia, que falará logo depois de mim, e que foi lançado no ano passado e se encontra disponível no site do Conselho Nacional de Justiça, mas também através aí da realização de workshops, formações e no auxílio direto na ponta aos tribunais de justiça. E aí, já partindo para a minha conclusão, eu penso que a Resolução 367 representa um avanço no sentido de oferecer diretrizes de atuação para a magistratura nacional, de modo a fortalecer o papel do Poder Judiciário na construção e fomento de uma política pública fundada em evidências, com reflexos efetivos no sistema socioeducativo. E sobre isso, eu destaco não apenas a importância que foi dada a pesquisas empíricas e a dados da realidade concreta pelo STF, quando do julgamento do habeas corpus 143.988, o que demonstra o cuidado da Corte de decidir a partir de evidências, assim como para um ponto que foi destacado pelos ministros em seus votos, o de que a aplicação da taxatividade da ocupação, a partir do cumprimento da liminar conferida no habeas corpus, não implicou aumento nos índices de reiteração e reentrada de adolescentes no sistema socioeducativo, nem nas taxas de criminalidade. É importante que se diga isso, né? Após a concessão da liminar, tanto o Estado do Rio de Janeiro quanto do Espírito Santo monitoraram esses indicadores e constataram que não houve incremento deles. Ao contrário, a Defensoria Pública do Rio demonstrou que, após a liminar, a gente teve uma redução do número de adolescentes apreendidos no mês de junho de 2020, em comparação aos meses de maio de 2019 e junho de 2018. O que coloca por terra o mito de que a não privação da liberdade de adolescentes aos quais se atribua a prática de ato infracional teria impactos negativos na segurança pública. Mais uma vez, eu encerro minha fala dizendo que, embora sejam tempos difíceis para os otimistas, é com muito otimismo que eu olho para a Resolução 367 e para a implementação de centrais de vagas Brasil afora.
Penso que nós estamos dando um passo importantíssimo para a socioeducação e para a concretização do projeto constitucional pensado para nossos e nossas adolescentes. Eu agradeço mais uma vez o convite, eu espero poder ter contribuído um pouco com esse histórico e sigo à disposição para eventuais perguntas e dúvidas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Liana. Aproveito para parabenizar, né, a belíssima fala. Acho que a Liana nos presenteou assim, com a leitura de contexto bastante importante, né, sobre as motivações dessa estratégia e como essa estratégia pode contribuir de forma bastante qualificada, né, para a porta de entrada do sistema socioeducativo, na garantia de direitos da juventude brasileira, né? Eu acho que a gente deve isso a essa juventude. Portanto, agora eu já passo para apresentar a nossa segunda palestrante dessa mesa, né, que é a doutora Letícia Godinho de Souza, né, consultora, que foi consultora aqui do PNUD para a elaboração desse manual e que também é da Fundação Joaquim Pinheiro. A Letícia, portanto, é pesquisadora em Ciência e Tecnologia da Fundação João Pinheiro, docente da Escola de Governo e membro do corpo docente do Programa de Mestrado em Administração Pública da Escola João Pinheiro, possui mestrado, doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e bacharelado em Direito pela mesma universidade. Atua principalmente nas temáticas da gestão pública, políticas públicas de segurança e teoria e pensamento político. Foi, portanto, a nossa consultora aqui do PNUD na elaboração do Manual de Central de Vagas. Letícia, gostaria de te cumprimentar e já dar a fala de 25 minutos e vou te dar, então, uma sinalização nos 5 minutos finais, tá bom? Muito obrigada e a palavra está com você. Obrigada, Adriana. Inicio cumprimentando, então, né, a doutora Adriana Figueiredo, mediadora da mesa. Cumprimento também a doutora Eliana Lisboa Correia, que me acompanha nessa mesa pela brilhante fala. E agradeço o convite para participar de mais um evento, né, destinado à formação do SINASE e de promoção dessa ferramenta super importante que é a Central de Vagas, né, socioeducativo, compartilho do otimismo e da expectativa da doutora Eliana com relação a essas inovações. Queria agradecer também a organização do evento, né, e aí aproveito para agradecer a doutora Fernanda de Vizier, coordenadora do Eixo 2, do programa Fazendo Justiça, né, que tem promovido, então, tanto o manual quanto a resolução, o fomento dessa ferramenta, né. Bom, seguindo minhas colegas também, para fins de acessibilidade, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo comprido, castanho escuro. Eu tô em frente a uma parede branca e atrás de mim tem um quadro amarelo, branco e amarelo. Bom, eu vou dar início à minha fala contando um pouco que eu fui responsável, né, pela redação do manual da Central de Vagas, da implementação da Central de Vagas do socioeducativo, né, e a minha tarefa hoje é justamente falar um pouco do passo a passo dessa ferramenta, né, do funcionamento da Central de Vagas. Então, eu preparei uma apresentação, acho que a apresentação vai tornar mais claro esse passo a passo. A ferramenta, né, da Central de Vagas não é uma ferramenta complexa, né, mas eu acho que os slides talvez possam ajudar a gente a visualizar um pouco melhor como que ela acontece, né, e aí eu tenho poucos minutos para isso. Pode passar, por favor? Bom, antes, né, de apresentar a Central de Vagas, queria dizer que o objetivo do manual foi justamente apoiar a implementação da Central de Vagas. A ideia foi orientar magistradas e magistrados dos estados brasileiros acerca das diretrizes e procedimentos, aqueles dispostos, né, na Resolução 367, que deveriam ser observados pelo Poder Judiciário e seus serviços auxiliares na implementação das centrais de vagas.
O manual também teve por objetivo propor uma metodologia de monitoramento do mecanismo, justamente para efetivar o disposto no habeas corpus, né, já mencionado pela doutora Eliana, e permitir, então, o acompanhamento e a supervisão da efetividade dessa implementação nos estados. Para isso, para a construção do manual, né, tanto do manual quanto dessa metodologia de monitoramento, que vai ao final, nós fizemos um levantamento documental bastante exaustivo, né, além de outras informações, nós fizemos várias reuniões com atores do Poder Judiciário e do Poder Executivo, nos estados em que já havia centrais de vagas implementadas, então, especialmente Paraná e Santa Catarina, que eram os 2 estados que já estavam com esse processo, né, de forma bastante avançada, e a partir, então, dessa pesquisa, né, a gente pôde, então, construir esse material. Pode passar, por favor? O manual está organizado, né, dessa maneira, então ele tem uma introdução. No capítulo 1, a gente retoma muito rapidamente, né, a política de infância e adolescência no Brasil e como que a Central de Vagas se inscreve no contexto dessa política. No capítulo 2, a gente fala um pouco desse contexto, também já mencionado pela doutora Eliana, do histórico do habeas corpus e a Central de Vagas, então a gente conta acerca desse princípio, né, do numerus clausus e o que ele modifica, né, em termos organizacionais, né, para a gestão das vagas. E aí, no capítulo 3, a gente já apresenta, então, a Central de Vagas do socioeducativo, né, como essa ferramenta de gestão que vai efetivar e implementar o disposto no habeas corpus. A gente fala das experiências consolidadas e das boas práticas que já existem, né, nesses estados já mais avançados, e no capítulo 4 a gente faz uma apresentação mais pormenorizada da resolução 367 do CNJ. E aí, como eu disse, no final, no capítulo 5, a gente apresenta a metodologia de monitoramento, né, e faz essas conclusões. Bom, seguindo então para o passo a passo, né, da Central de Vagas, né, e a ideia aqui é então a gente tentar iniciar com o percurso da implementação da Central de Vagas. A primeira coisa que a gente precisa se perguntar é se o Estado, a unidade federativa, possui a Central de Vagas, né? Caso possua a Central de Vagas, é preciso verificar se a normativa estadual que institui, né, e organiza e regulamenta a Central de Vagas, ela está alinhada com a Resolução 367. Né? A doutora Eliana citou, por exemplo, o caso do Ceará, que já possuía a Central de Vagas, mas precisava de certa adaptação, né, para encontrar, né, se ajustada sob a Resolução 367. Né? No caso do Estado, que não tiver ainda Central de Vagas implementada, esse Estado vai precisar criar um grupo de trabalho, né, criar uma normativa para a sua Central de Vagas e publicar essa normativa. Né? Esse grupo de trabalho é um grupo de trabalho que deve ser criado entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, né, justamente porque se trata de uma tarefa compartilhada, né, entre esses 2 poderes, e é imprescindível, né, que aconteça dessa forma. Pode passar para o próximo? Acho que saiu a apresentação. Voltou. Bom, criada a Central de Vagas, criada a regulamentação estadual, a normativa estadual, o próximo passo é entender, então, como é que a Central de Vagas funciona. Né? Central de Vagas funciona, ela se inicia com o encaminhamento pelo Poder Judiciário do pedido de solicitação da vaga para o Poder Executivo. Né? Então, isso quer dizer que a competência para operacionalizar a Central de Vagas é do Poder Executivo, né, e ele age sob demanda do Judiciário. Né? Isso não quer dizer que o Poder Executivo ele interfere na competência que é inequívoca do Poder Judiciário, que é a de apuração do ato infracional. Né? A decisão judicial continua sendo do Poder Judiciário, o Poder Executivo apenas recebe uma solicitação, né, de uma vaga, né, no socioeducativo. Então, a partir de proferida a decisão judicial, o pedido de solicitação de vaga é encaminhado ao Poder Executivo pelo Poder Judiciário. Pode passar.
Esse encaminhamento é feito a partir de uma documentação específica, né? E aí a Resolução 367 ela apresenta essa documentação, né? Que é a guia de execução, a cópia da representação e da decisão judicial, né? Então, nesse documento deverá constar a capitulação jurídica do ato infracional. Além disso, se tratar de adolescente atendido, o documento comprobatório da apreensão e da data da apreensão, a cópia de antecedentes infracionais, um documento, né, de caráter pessoal do adolescente que mostre principalmente a idade, e se tratar de adolescente submetido à internação-sanção, a cópia do termo de audiência em que foi decretada essa medida, né? Então, essa documentação é importante justamente para subsidiar a análise das solicitações de vaga, né, que serão feitas pelo Poder Executivo. Bom, o terceiro passo é justamente, então, a análise dessas solicitações, né? Aqui é o mecanismo central, né, o funcionamento central da central de vagas, né? A central de vagas é um modelo que se baseia numa análise dessas solicitações a partir de critérios objetivos. Esses critérios, eles são critérios previamente criados por aquele grupo de trabalho local que cria, né, que é responsável por criar a central de vagas no Estado, e esses critérios têm que garantir que os atos infracionais praticados mediante grave ameaça ou violência à pessoa tenham prioridade na obtenção das vagas, né? Então, a central de vagas vai fazer a análise do pedido das vagas a partir desses critérios objetivos. Eu não vou me deter aqui nos critérios objetivos, porque eu sei que vai ser objeto da próxima mesa, então eu vou continuar aqui com o fluxo, né, da central de vagas. Então, retomando aqui, é feito o encaminhamento do pedido pelo Poder Judiciário, o Poder Executivo recebe e analisa essas solicitações a partir dos critérios objetivos contidos na resolução, na normativa estadual, que cria a central de vagas. A central de vagas, então, aplica esses critérios objetivos e as correspondentes pontuações, também definidos na normativa. E aí há duas opções, né? Em caso de indisponibilidade de vaga, o adolescente permanece na lista de espera. Havendo vaga, né, ao contrário, aí o adolescente, então, é encaminhado, ele é alocado numa unidade socioeducativa, né? Então, quer dizer, a central de vagas é esse mecanismo que funciona para dar prioridade na destinação da vaga, né? A aplicação dos critérios objetivos, que vai ser objeto de discussão, né, a seguir, ela justamente cria uma hierarquização, cria uma prioridade entre aquelas solicitações de vaga dos adolescentes, né? Então, como está aí no slide, né, essa prioridade, essa aplicação dos critérios objetivos é utilizada para definir a prioridade de entrada do adolescente na unidade, né? Isso significa que o primeiro adolescente, né, o adolescente que tem prioridade, a ele é destinada a primeira vaga disponível. No caso da indisponibilidade de vaga, o adolescente vai permanecer numa lista de espera, né, nessa lista. Essa posição vai ser, né, da mesma maneira, definida pelos critérios objetivos, pelas pontuações estabelecidas, né, e ele permanece por algum tempo nessa lista de espera. O magistrado, ele precisa fiscalizar essa posição do adolescente na lista de espera, segundo a Resolução 367. E ele pode, a qualquer tempo, requisitar qualquer informação à central de vagas, né, justamente para saber a situação do adolescente, a situação da vaga. Bom, estando esse adolescente na lista de espera, após 150 dias sem a liberação da vaga, a central de vagas solicita à autoridade judiciária a reavaliação da sentença, né, da decisão da sentença. E aí essa solicitação, ela pode ou não ser respondida pela autoridade judiciária em até 30 dias. Não havendo uma resposta, o adolescente é excluído da lista de espera, né? Havendo essa resposta, né, ou seja, a autoridade judiciária resolvendo reavaliar a decisão, ela vai convocar, então, o Ministério Público, a Defesa Técnica, para fazer essa reavaliação, e aí, ou essa decisão é revogada, e aí o adolescente é excluído da lista de espera, ou então a decisão é reiterada e o adolescente, então, vai continuar na lista de espera. Tá?
é bom a gente falar também, destacar justamente os casos prioritários, né, que devem ser objeto de avaliação dessas medidas socioeducativas. E aí eu estou tomando justamente os critérios definidos pela resolução CNJ, né, 367. Então, em primeiro lugar, os adolescentes internados exclusivamente em razão da reiteração em infrações cometidas sem violência ou grave ameaça à pessoa. Né? Também as adolescentes gestantes, lactantes, mães responsáveis por criança até 12 anos de idade, ou pessoas com deficiência, adolescentes com deficiência ou debilitados por motivo de doença grave, e adolescente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Então, esses são os casos prioritários que devem ser levados à reavaliação. Queria também falar um pouco agora das transferências, né? As transferências de unidades, né, dentro das centrais de vagas, elas são permitidas, mas elas precisam ter caráter excepcional, né, justamente levando em consideração né, os preceitos do SINASA, inclusive, né, quer dizer, então elas precisam ter caráter excepcional, elas não podem prescindir de um diagnóstico e de uma avaliação prévia, e, para tanto, precisam ser considerados critérios objetivos e precisos, né, para as transferências de adolescentes. Então, elas precisam ser fundamentadas no PIA, né, no Plano Individual de Atendimento, e as hipóteses, né, nas quais elas podem ocorrer são as seguintes. Em primeiro lugar, um gerenciamento de crise ou emergência identificada pela equipe da unidade, né, que acarrete risco de morte do adolescente, a sua integridade física, motins, rebeliões, enfim, mediante comunicação à autoridade judiciária. Elas podem acontecer também por solicitação do adolescente ou de seus familiares ou responsáveis, por mudança de domicílio, né? Aí aqui a lógica é a manutenção, né, do adolescente mais próximo, né, da família, e aí também, né, se trata de uma decisão que deve ser motivada por decisão judicial, e para adequação à capacidade das unidades, né? Então, no caso de haver necessidade de reforma, de alguma mudança, né, e para preservar justamente o atendimento socioeducativo. Bom, gente, de forma geral, esse era o passo a passo da Central de Vagas, o funcionamento da Central de Vagas que eu preparei hoje para mostrar um pouco para vocês, né? Queria também terminar a minha fala dizendo da expectativa positiva com relação a essa inovação, né, chamar atenção para o fato de que ela implica uma mudança de gestão importante, significativa, né, na destinação das vagas, e que muito provavelmente pode significar, né, tem significado já essa redução das violações de direitos, o atendimento dos direitos dos adolescentes, né? Então, queria aqui deixar a minha aposta, né, e a minha mensagem positiva com relação a esse mecanismo que está sendo implementado hoje em vários estados, né, em várias unidades federativas. Eu fico à disposição em caso de dúvidas, né, e agradeço. Muito obrigada, doutora Letícia, pela explanação. Acho que a contribuição desse manual, né, para a implementação das centrais de vagas no Brasil, acho que estabelece um novo parâmetro, né, não só metodológico, mas também político sobre a importância, né, dessa estratégia na qualificação da porta de entrada, então, do sistema socioeducativo. Perfeito, muito obrigada, doutora Letícia, doutora Liana. Nós teríamos aqui uma outra pergunta, mas como já estamos assim na finalização da nossa mesa, nós vamos deixar ela para a próxima mesa, porque ela é inclusive especificamente sobre o Paraná, que vai ser um pouco o diálogo que vamos fazer na segunda mesa. Então, antes de finalizar, eu gostaria de passar a palavra final para a doutora Letícia, para a doutora Liana, para que elas possam fazer considerações finais e a gente possa seguir para o intervalo. Podemos combinar assim? Liana, por favor. Obrigada, Adriana. Bom, eu acho que já coloquei, e fico muito feliz, Letícia, de saber que eu não sou a única romântica otimista aqui, né, com esses caminhos que a gente tem conseguido consolidar, né, e essas pedras que a gente tem
colocado aí nessa trajetória, pedras no sentido de pavimentação, né, do caminho, não como obstáculos, na pavimentação aí de um caminho para uma socioeducação do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente projeta, do jeito que a Constituição nos colocou, né, e o ECA e a Convenção Americana de Direitos a Convenção da Criança, enfim, todos os tratados que a gente tem, a lei do SENASE, engraçado, né? Recentemente eu me dei conta que a lei do SENASE, que eu faço aniversário junto com a lei do SENASE, né? A lei do SENASE foi publicada no dia do meu aniversário. E a gente está há 10 anos da lei do SENASE e acho que finalmente, a gente tem começado a dar passos que avançam para a proposta de 10 anos atrás, né? A gente ainda está com dificuldade de implementar. Então, eu estou realmente muito otimista com a resolução 367, o manual está belíssimo, parabéns pelo trabalho, inclusive, e ver espaços como esse de troca, de debate, de pergunta, de aprendizado, me deixam muito, muito otimista, realmente, de que a gente está no caminho certo. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo a organização, parabenizo a Letícia pelo belíssimo trabalho com o manual, e digo a vocês que o DMF está à disposição, né, para auxiliar nesse processo de consolidação das centrais de vaga no país inteiro. A gente está disponível para o que vocês precisarem, e é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Liana. Letícia, por favor. Bom, eu só queria encerrar fazendo um agradecimento, né? Eu fico muito feliz de estar fazendo parte dessa formação, né? De ter feito parte desse processo de construção do manual. É uma gratíssima satisfação, né? Estar aqui e ter estado nesse processo. Então, agradeço. Queria só encerrar mesmo fazendo esse agradecimento. E continuo à disposição. Muito obrigada, doutora Letícia. Acho que a gente vai finalizar, então, portanto, a mesa. Eu gostaria de parabenizar, né, tanto a doutora Letícia quanto a doutora Liana, né, os desafios que a gente tem de implementação de qualquer política num país continental como o nosso, né. Acho que a resposta da Liana foi muito feliz nesse sentido, né, as estratégias, né, as formas como isso vai ser vinculado dentro do território, os espaços que a rede desse território oferta, tudo isso compõe os modelos que são customizados a partir da realidade desses estados, né? Claro que sobre a ESD e estruturado na perspectiva da socioeducação, né? O que é que a gente pretende com socioeducação, entendendo essa dupla perspectiva e dando, inclusive, tintas mais fortes à perspectiva da proteção social do que da responsabilização, entendendo quem é a juventude que faz parte desse universo no Brasil, né, e que está muito relacionada com a perspectiva de desigualdade social que o nosso país perpetua, né, e que já estão aí, e que já está perdurando. Eu acho muito interessante essa fala da Liana dos 10 anos de SINASE, né, Liana? Eu comecei a trabalhar com socioeducativo desde então, e o quanto é positivo participar dessa jornada de 10 anos e ver estratégias, né, muito factíveis de qualificação que a gente tem desenvolvido a partir de então. Então, acho que a gente começa a dar passos mais largos mesmo, Liana. Eu compactuo com com esse teu olhar. E também fico muito feliz, como uma militante da área, de encontrar espaços como esse, né, debates como esse, né, de uma qualidade absurda, para que a gente possa colocar essa questão no seu lugar principal, que é numa questão que é no destaque, né, porque é isso que significa a juventude de um país, né? Ela deve estar em destaque, né? Deve ser o centro de uma preocupação de política pública, de política de Estado. Então, gostaria de agradecer, portanto, né, a doutora Liana e a doutora Letícia, informar que nós vamos
encerrar essa primeira mesa e teremos 10 minutos de intervalo e voltamos, portanto, com a segunda mesa, que será conduzida pela minha colega querida, que é a coordenadora estadual do Paraná, a Flávia, né? E em nome da Flávia, eu gostaria também de cumprimentar de forma muito especial todas as coordenações estaduais do programa Fazendo Justiça que eu vejo que estão aqui, né? E que compõem esse trabalho árduo e belíssimo dentro dos territórios, dentro dos tribunais, em diálogo direto com os GMFs, né, em diálogo direto com as redes de atendimento, para implementar e induzir essas políticas que o CNJ vem pensando nacionalmente. Então, gostaria de cumprimentá-las nesse momento e já encerrar essa mesa. Então, muito obrigada a todas e todas, e teremos, então, 10 minutos de intervalo. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Vocês estão me ouvindo? Maravilha. Inicio, então, a segunda mesa, me autodescrevendo. Meu nome é Flávia, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos cacheados. Estou usando óculos de grau marrom, batom vermelho e uma blusa preta de gola alta. Ao meu fundo, né, estou num ambiente em que tem armários brancos, uma porta branca e que está embastado. Dando continuidade, então, a esse dia, né, da jornada formativa, iniciando essa segunda mesa, quero cumprimentar, né, inicialmente a organização do evento pelo eixo 2 do programa Fazendo Justiça, especialmente na pessoa da coordenadora Fernanda Givisier e todas as mulheres do eixo, da qual tenho enorme carinho e admiração, né, e as jornadas estão sendo muito importantes, né, para todas as ações do programa aqui na ponta. Essa mesa, ela vai tratar, né, da simulação da central de vagas em funcionamento. Então, da recepção do caso, a aplicação dos critérios objetivos e inclusão da lista de espera. O objetivo dessa mesa é compartilhar experiências e boas práticas da central de vagas, focando no passo a passo do funcionamento da central de vagas e na aplicação dos critérios objetivos. Informo, né, reitero a informação de que as perguntas e os comentários podem ser feitos pelo chat ou pelo e-mail capacita.socioeducativo@cnj.jus.br e vão ser repassados aos palestrantes após a explanação das suas falas. A primeira palestrante é a doutora Cláudia Catafesta, né, uma pessoa muito importante para essa política, tanto no âmbito aqui estadual, como no âmbito nacional, e uma parceira, né, de longa data aí do programa. Inicio, então, antes de abrir para a sua fala, apresentando, né, a doutora Cláudia, ela é mestranda no programa de pós-graduação profissional em Direito da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, juíza de Direito da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, formadora pela Infam, integrante do Fórum Nacional da Infância e da Juventude do Conselho Nacional de Justiça, vice-presidente do Fórum Estadual de Juízes da Infância e Juventude do Estado do Paraná, representante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na qualidade de membro do Comitê para Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à Covid-19, no Sistema Socioeducativo do Estado do Paraná e demais funções. Ela é coautora do capítulo Justiça Juvenil e Justiça Restaurativa do livro Diálogos em Prol de uma Justiça Juvenil, graduada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. E apesar de bastante coisa, isso é só um resumo de tudo que ela é. Então, doutora, eu passo a palavra para você. Informo que você tem 30 minutos. Obrigada, Flávia. Uma alegria, né? Uma satisfação estar aqui e poder falar sobre uma temática que é tão importante e tão cara, né, para a qualificação do sistema socioeducativo. Vocês me ouvem? Parece que congelaram as imagens. Tá tudo ok? Se alguém puder me dar um sinal. Estamos ouvindo. Ah, perfeito. Bom, fazer a minha autodescrição, né? Eu sou também uma mulher branca, também uso óculos, tenho cabelos claros na altura dos ombros, estou trajando um casaco branco
com uma camiseta verde, e ao redor, né, o cenário eu utilizo para o trabalho telepresencial o quarto de um dos meus filhos, o Enzo. Então, estou no quarto dele. Tem um papel de parede cinza, um beirado da cama marrom, e também aparece uma planta colocada no lado direito aqui do meu espaço. Bom, eu vou pedir a gentileza de haver o compartilhamento de um material que eu preparei para organizar a fala, né, e também para poder me orientar em relação ao tempo, né? Então, a Flávia passou as minhas atribuições dentro do Estado do Paraná, e eu tenho ficado responsável, então, pela construção de algumas políticas e pela gestão do atendimento, né, e da qualificação do sistema socioeducativo na política local. E essa temática específica da Central de Vagas, né, eu participei, então acho que eu tenho a contribuição de quem era uma juíza de uma comarca onde não havia unidade socioeducativa, né, que experimentou o pré-instalação da central, e que precisava de vaga e não conseguia vaga. Depois eu passo a titularizar, junto com o SINASE, desses 10 anos, eu passo a titularizar uma vara com competência socioeducativa, tanto para os processos de conhecimento quanto para os processos de execução, que é a vara de Londrina, e aí me torno responsável por uma das unidades, né, ou por um grupo de unidades aqui do estado do Paraná. E aí, no percurso nessa trajetória da minha atuação, eu também passo a integrar a política estadual e pensar nessa construção, né, da gestão de vagas que recebe, como já foi tratado na primeira mesa, quase um selo de boas práticas, né, e de algo que é possível replicar para os estados, e por isso vem, então, essa política judiciária nacional e impõe, né, que os estados e os tribunais passem a adotar. Pode passar, Mayara, por favor. Sem ser repetitiva, né, quem participou ali da primeira mesa, mas a resolução 367, então, ela vem e consolida não só uma decisão do Supremo Tribunal Federal, já amplamente tratada aqui pelas colegas que me antecederam, mas ela vem e traz para o sistema socioeducativo, né, a estratégia, o princípio números clausus, ou seja, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E se por muitos anos nós fingimos que não percebemos que isso era contrário aos direitos humanos, então agora vem não só uma decisão judicial, né, da Suprema Corte, mas também uma política judiciária nacional e sedimenta, né, não podemos colocar 2 pessoas no lugar em que só cabe uma. Acho que isso é números clausus, né? E aí o que fazer com as pessoas enquanto não há vagas para todos, né? Acho importante pensar que nós estamos falando aqui de está muito na moda a gente falar em demandas estruturais, né? As pessoas têm falado muito em processos estruturais, demandas estruturais. O impacto de uma decisão judicial, quando há necessidade de construir uma política que é maior do que a decisão, então, falando agora do lugar de juíza, né? O cuidado que nós temos que ter quando definimos algo, quando decidimos algo, não impactar uma construção que vem sendo feita, então, por diversos atores. E aí, pode deixar nessa tela, acho que o CNJ, né, nesses 17 anos já da sua existência, ele cada vez mais tem trazido para o sistema de justiça a compreensão do trabalho colaborativo, né, ou da forma cooperativa de trabalhar. Porque na própria resolução, no artigo 3º, consta que o Poder Judiciário ele atuará e está de forma explícita, ali, de forma cooperativa com o Poder Executivo. Mas para que essa cooperação? Para garantir a criação, implementação e execução da central. Não é uma cooperação para determinar e o Estado dizer que não vai fazer, não é nesse sentido, é de sentar juntos, mapear, né, a situação dos estados e aí construir fluxos que podem ter uma referência, que é o Paraná, podem ter a referência, que é o Manual do CNJ, mas que terão que ser construídos a partir do diálogo local, interinstitucional, né, abrangendo os diversos atores e atrizes que fazem parte dessa construção, num formato que é muito diferente do que o Poder Judiciário tem como função precípua, né, de determinar, mas num outro formato, mais dialógico, né, de forma mais horizontal,
para chegar a solucionar a questão que diz, no fim, em relação à privação de liberdade de pessoas que estão na adolescência. Então, a central vai ser criada, né? Ela deve ser implementada dessa forma colaborativa e cooperativa, né? Esse é um pressuposto da resolução. Pode passar. Se quiser passar, Mayara, por favor. E aí, né, também já foi trazido, e nós tivemos a fala da mãe, né, das pessoas que criaram o manual. Pode passar também, que está disponível, então, no site do Conselho Nacional de Justiça e que pode orientar. E aí, uma das coisas que eu acho simbólicas é pensar que nós, no Paraná, né, nós pegamos um caminho que tinha múltiplas possibilidades. Então, ele se apresentava, dava para ir para um lado, nós tínhamos que retornar, ia para o outro e tal, pode passar. E agora o CNJ oferece um caminho que é um caminho pavimentado, né? Um caminho que é consolidado e que aparece, né, como uma estratégia de quem já enfrentou os desafios para a sua construção e que agora, né, depois de no mínimo 7 anos assim de um trabalho mais árduo e mais concentrado em relação à implementação, oferecem resultados que são muito, muito importantes e por isso que talvez tenham se tornado a referência para a construção da política nacional. Bom, como é que o sistema está construído, né, e pensado aqui no estado do Paraná? Então, nós temos aqui no estado do Paraná uma população estimada, né, dados do IBGE, de praticamente 12 milhões de habitantes. São 156 comarcas, né, é um dado de 2011 do Tribunal de Justiça, e unidades socioeducativas estão instaladas em 16 comarcas, né? Então, há 16 juízes e juízas responsáveis pela execução das medidas privativas de liberdade ou restritivas de liberdade, né? Que incluem a semi-liberdade. Mas não só os juízes e juízas que têm a competência para a execução dessas medidas, mas também todos os demais e todas as demais colegas que aplicam medidas de internação precisam conhecer e precisam saber como funciona, né, a regulamentação da central, o fluxo da central dentro dos seus estados. Por quê? Porque uma decisão de um magistrado, uma magistrada numa comarca de entrância inicial, onde não há unidade socioeducativa, determinando a inclusão sob pena de multa, já causa um problema muito grande na gestão, né, da central. Então, acho que também há algumas coisas que precisam ficar consolidadas. Central existe para regular quando não há vagas para todos. No momento atual do Paraná, por exemplo, nós temos vagas sobrando, então a central ela é só o locus, né, dessa distribuição das vagas, mas ela não gera problema porque todas as pessoas são atendidas. Quando não são atendidas, é que ela é mais necessária porque ela cria critérios, né, para estabelecimento dessa fila, né, que o Alisson na sequência vai explicar, porque ele operacionaliza esse sistema e tem bem mais informações para passar. Então, acho que é importante ficar claro, o estado do Paraná tem essa realidade. Se a gente pensar no estado do Amazonas, por exemplo, o estado do Amazonas tem unidade socioeducativa de privação apenas na capital, apesar de ser um estado gigantesco, né, um estado enorme, né, com distâncias entre cidades de dias de barco, né. Então, aqui no Paraná, nós temos, são dados desatualizados, né? Me perdoem por isso, mas no momento em que esses dados eram pré-pandemia, né? Das vagas que existem ou dentro das unidades, divididas em 3 regionais, e aí nós temos esse mapeamento do estado todo. Então, onde estão as vagas, se são destinadas para público feminino ou masculino, se são de internação provisória ou definitiva, e a capacidade instalada. Mas nós temos também uma capacidade, um outro dado, que é a capacidade ocupável. Porque não adianta, não basta apenas ter vagas, né? Ou camas, alojamentos, precisa ter equipe para prestar atendimento para esses adolescentes atingirem os objetivos da medida. Nós passamos pelo contingenciamento de vagas por conta da pandemia, então as vagas foram reduzidas, apesar de existirem camas, alojamentos, a capacidade foi reduzida praticamente pela metade, né? A questão das regionais, né? Então, aqui no estado do Paraná definiu-se
dentro do mapa do estado, né, essas regiões, a 1, 2 e 3, e também o Alisson vai explicar melhor isso, mas ela tem por base um critério de percurso de distância, né? Então, 150 quilômetros aproximadamente, né, de maior distância entre a unidade socioeducativa e a comarca em que o adolescente reside, né? Porque como também já foi falado aqui, para preservar essa questão do favorecer, né, a convivência familiar e comunitária. Bom, ela foi criada em 2002, né, a Central de Vagas, mas é em 2015 que regulamenta-se essa fila, e foi a partir de 2015 que nós tivemos os anos mais difíceis aqui de construção dessa política, né, no estado do Paraná, porque foram anos de muito confronto entre os magistrados e as magistradas que aplicavam as medidas, queriam as vagas, e o estado que não tinha como fornecer naquele momento, né. Então, foi o motivo que ensejou a criação dessa regulamentação da fila de espera. Com que base que se fez isso, né? A Lei do SINASE, que estamos comemorando 10 anos dessa importante norma, né? Essa normativa que traz aqui princípios e regulamenta, então, a execução, que até então não existiam, mas ela define que compete aos estados criar, desenvolver esses programas e manter esses programas. Então, nada mais coerente do que o próprio estado fazer a gestão dessas vagas. Não é uma realidade nova, eu acho que é uma realidade nova dentro da privação da liberdade, mas nós já estamos acostumados com outros regularem vagas para nós, a gente só esquece, né? Então, quando determina-se a inclusão de algum paciente numa vaga de UTI, a central de regulação de leitos não é atribuição do juiz, né? Da juíza. Oferecimento de vagas para creche ou para crianças para a escola, né? Qualquer idade, enfim. A atribuição da gestão dessas vagas não é competência do judiciário. E por que a gestão de vagas das pessoas privadas de liberdade deve ser feita? Então, ela não pode ser feita pelo juiz individualmente ali na sua comarca, mas precisa passar por essa articulação estadual, né, que faz todo o controle e tem a competência, então, para manter esses programas. Gosto de lembrar também da resolução 165 de 2012 do CNJ, né, que também já começa com essa política, né, com esse incentivo de convergência de procedimentos entre o judiciário e o executivo. Estamos todos tratando da mesma coisa, com papéis diferentes, então nada melhor do que fazer isso de modo convergente, né? E a 214, que era de 2015, ambas foram atualizadas, né? Mas ela também trouxe para o judiciário uma missão, né? Que é fiscalizar, monitorar, enfim, como se dão os cumprimentos dessas medidas, e então também essa aproximação entre o judiciário e executivo para melhor qualificar esse sistema. Pode passar. A última revista do CNJ, né, que foi publicada em coautoria com um colega, o Marcos Vinícius, que é juiz no Rio Grande do Norte, meu orientador no programa de mestrado. Nós escrevemos, né, um artigo sobre justamente essa construção dessas premissas, né, de como a central de vagas ela é implementada como uma política judiciária nacional, que faz parte de um progresso, né, do CNJ em trazer cada vez mais essas atribuições de normatizar e regulamentar. Então, essa é feita uma abordagem, quem tiver interesse, então, em consultar, fique à vontade. Bom, o procedimento também o Alisson vai trazer de uma forma mais explícita, né, e mais didática, né, falando como ela funciona na prática, mas o procedimento da central, também fazendo esse paralelo com a educação e com a saúde, que eu acabei de construir com vocês, mas ele tem por finalidade atender ao artigo 37 da Constituição Federal, que a administração pública ela é regida por princípios muito caros, né, constitucionais, que são da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, né? Então, não é de quem chora mais, de quem grita mais, de quem... sempre alguém acha que o seu adolescente, a sua adolescente, é o mais perigoso e precisa ter a prioridade na fila. E é isso que se vivia antes da central. Hoje não, a central tem critérios definidos em normativas, né, que foram publicadas. A fila é online, a fila é dinâmica, né? Então, tendo uma necessidade
de esperar, vai ter que esperar por conta desses critérios, né? E ainda, e com isso, com essa regulação também, o Estado conseguiu observar, né, fazer um panorama da situação, né, e verificar se eram necessárias construções de mais unidades ou não, o que não existia antes da coleta desses dados. Aí vem uma resolução posterior, né, e agora ela já foi até editada novamente, então sempre é um caminho que vai sendo construído e aprimorado, né, com o passar do tempo. Bom, o pedido de vagas, ele é feito hoje diretamente, né, é uma integração do processo eletrônico aqui no Paraná, que é o ProJude, com a central de vagas, então o pedido é feito dentro do processo mesmo, chega de forma muito online lá para o Alisson, né, que é o profissional da central de vagas, e online ele já devolve a informação da existência da vaga ou não e as orientações. E ele pode, né, estou usando o Alisson, né, mas a pessoa responsável pela central já pode verificar dentro do processo todos os documentos necessários para poder dar a vaga, né? Antes disso, nós fazíamos isso por ofício, depois foi por e-mail, né? E aí vai modernizando e foi ficando cada vez mais integrado. Mas esse caminho foi sendo construído, né? Ele foi sendo trilhado em conjunto. Pode passar. A transferência, acho que foi uma temática que surgiu na primeira mesa, né? E é muito importante falar dela aqui. Elas preferencialmente elas se dão por meio de permutas, né? Então, um adolescente que por qualquer necessidade precise ser transferido, a unidade receberá e geralmente procura se respeitar também a distância, né, para preservar esses laços entre a família. Mas ela é definida, né, pela autoridade judiciária, e a central ela não vai fazer uma análise, né, da pertinência ou não, ela vai realizar essa transferência, controlando, né, enfim, para que não haja prejuízo para o adolescente. Bom, tanto a resolução do CNJ 367, quanto as resoluções paranaenses, como atos precários que são, né, resoluções são atos que podem ser editados e podem ser revogados. Então, aqui definiu-se, né, depois de tantos anos, que a central ela nasceu para solucionar um problema, mas ela se mostrou uma estratégia muito eficaz, então, para que ela não seja derrubada, para que não venham em trocas de governos ou em trocas de gestão do próprio CNJ isso possa se perder. Aqui nós construímos, né, foi feito um trabalho muito importante de solidificação dessa política, que é a lei estadual que cria, né, e institui a central de vagas. Ou seja, aqui no estado do Paraná agora é uma lei estadual, uma política de organização do sistema socioeducativo, e mesmo que a resolução do CNJ seja revogada, ela não perde o seu... Aqui a central permanece por conta dessa lei. Só para dar um dado, né, acho que também o Alisson tem dados mais reais ali, mais atuais. No ano de 2020, então, em janeiro, antes da pandemia, né, nós tínhamos 976 vagas disponíveis e tínhamos 759 adolescentes do sexo feminino ou masculino ocupando as vagas, ou seja, nós já tínhamos um déficit de ocupação. E depois com o contingenciamento, pegando dezembro como exemplo, com o contingenciamento, mesmo existindo camas, é isso que eu falei desde o início, né? Mesmo existindo locus, as vagas não eram ocupáveis, né? Se puder voltar um pouquinho. Então, nós tínhamos 559 vagas, né? Disponíveis e também elas todas não eram ocupadas, né? No dado que acabou passando ali, 443. Então, vejam que mesmo com o contingenciamento, hoje no estado do Paraná, hoje dados de 2020, né, mas são dados atuais também, nós operamos abaixo da capacidade. Mesmo assim, a central, ela se mostra um importante instrumento, então, para qualificar essa porta de entrada. Pode passar? Já estou me encaminhando para o final aqui. Pontos críticos, né? Quem vai fazer a implementação, né? Passa por algumas dificuldades, né? Que eu acho que nós passamos por outras tantas aqui, porque a política não estava consolidada, né? Hoje o caminho, como eu falei, já está pavimentado, mas mesmo que a política seja construída no nível estadual, entre GNF, as pessoas das coordenadorias, né? Os profissionais, essa política precisa ser as pessoas precisam ser orientadas, né? Os juízes e juízas da ponta, né, que fazem a aplicação das medidas, precisam entender como é que funciona
essa gestão, quais são os critérios, como é que funciona a fila de espera, para evitar o arbitramento de multas, né, e ações civis públicas, pedindo construção de unidades nas suas localidades, né, porque isso desarticula toda uma articulação que está sendo construída no nível estadual. Então, tudo que for feito, isso a gente percebeu no Paraná, o que for feito no nível estadual, na construção da política, precisa ser repassado e orientado para os colegas, porque senão não tem como saber como isso está funcionando, né? E os pontos favoráveis, acho que eu já falei de vários, né? Mas em especial é esse controle da ocupação. Hoje o Estado tem dimensão de números, tem dados, né? Onde estão esses adolescentes, quais são os lugares que precisa mais unidades, ou não precisa desse modelo, precisamos mais semi-liberdade, né? Aconteceu até isso num evento, o DEASE, né, o Departamento Socioeducativo, foi convidado para falar sobre a Central num evento para juízes e juízas no ano de 2019, pré-pandemia, e eu tenho essa memória muito viva ainda do antigo gestor, que era o Coronel Pancotti, falando do interesse em construir novas unidades, e todo mundo falando, não, Coronel, a gente não quer unidades de internação, nós queremos semi-liberdade, que é uma medida que gostamos de aplicar, achamos que ela é válida, mas ela não se operacionaliza porque não tem vaga. Então, esse controle, esse dimensionamento, então, isso, construir política pública, a gente precisa dessa gestão, né? E um dado importantíssimo aí eu volto lá para o artigo 3º da resolução, é a articulação interinstitucional. Não se constrói qualificação, políticas públicas, sem que haja essa articulação. Então, é preciso que o Poder Judiciário e o Poder Executivo, né, juntos, unidos, pensem em estratégias, né, com prazos, definição de planejamento mesmo, né, construção de uma política a partir de planejamento e sempre pensando em atender de melhor maneira aos adolescentes. Eu acho que eu cumpri meu prazo aqui, eu fico à disposição, então, para o diálogo, né, enfim, para as dúvidas que ficarem. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Acho que você trouxe um ponto bem importante e relevante da implementação, né, da própria política, que foi esse processo de construção, porque aqui pelo Paraná já faz alguns anos, né, que ela está sendo discutida e ela está sendo aprimorada e revista constantemente. E quando a gente chega nesse momento e expõe alguns contextos, né, essa política, parece que chegou pronto, assim, mas de fato precisou de muita colaboração, né? Eu acho que ela começou a realmente engrenar a partir do momento em que houve, de fato, essa cooperação entre todo o sistema, né, de justiça. E, ao mesmo tempo, desde que a central foi implementada aqui no estado do Paraná, ela só impactou positivamente o sistema, né? Porque não tem como a gente falar em garantia de direitos dos adolescentes, né, e das adolescentes privadas de liberdade, sem falar, né, em central de vagas, em controle da superpopulação, né, de superlotação, porque é um direito básico e inicial, né, senão a gente não consegue avançar em outras pautas, né, e no desenvolvimento também de outras políticas dentro do sistema. Agora eu passo a palavra para o outro palestrante da mesa, que é o Alisson Batista, que é outra pessoa, outro ator muito importante, tanto aqui, né, no estado do Paraná, como nacionalmente, já tem feito diversas reuniões para implementação, né, auxiliando na implementação dessa política pública em outros estados. O Alisson, ele é analista de sistemas pela UTF-PR, pós-graduado em gestão pública e pós-graduando em segurança pública e direito penitenciário, servidor do Sistema Socioeducativo do Estado do Paraná desde 2008, chefe da Divisão de Vagas e Informações do Departamento de Atendimento Socioeducativo do Estado do Paraná desde 2016. Alisson, passo a palavra para você. Você tem 50 minutos. Quando tiver faltando 5 minutos para encerrar, eu te aviso. Ok, obrigado, Flávia. Vocês me ouvem? Boa tarde a todos e todas, todes. Inicialmente, eu peço licença para fazer uma breve descrição pessoal, né, a fim de acessibilidade. Eu sou um homem cis negro, pele parda, cabelo, olhos e barba castanhos escuros. Estou fazendo uso de uma blusa preta, né, e ao fundo tem uma janela, né, da qual é possível ver o outro lado do prédio onde, né, eu estou, que é aqui o Departamento de Atendimento Socioeducativo. Eu vou tomar a liberdade, né,
para agradecer, né, o convite, né, na pessoa ali da coordenação do eixo 2 do Fazendo Justiça, a Fernanda de Vizier, também a Eduarda, né, qual é o contato ali que veio o convite, agradeço a oportunidade, a lembrança, né, agradeço também a Flávia e a doutora Cláudia pela parceria de sempre, né, e muito lisonjeado em fazer parte dessa mesa e tomo a liberdade para compartilhar uma tela com vocês da apresentação, né, que eu montei aqui para guiar essa fala. Vocês visualizam a imagem? Sim, Alisson. Tá, ok, obrigado, Flávia. Então, a central de vagas, né, aqui no estado do Paraná, ela está implementada desde 2002. A questão da regulamentação da fila de espera, ela foi regulamentada em 2015, através da primeira resolução, aonde a gente implementou o cálculo da fila de espera, né, a gente vem seguindo nessa metodologia desde então, através da resolução 43/2015. Em 2018, a gente publicou uma nova regulamentação da central de vagas, aonde a gente né, nesse meio tempo a gente viu que precisava ser aprimorado esse cálculo, né? Até então ele se fundamentava na natureza do ato infracional, né, e não na tipificação específica de cada ato. Então a gente viu que precisava ser desmembrado, né, de acordo com a tipificação dos atos infracionais que chegavam para a central de vagas. Em 2022, agora, esse ano, a gente publicou uma nova resolução, né, onde a alteração foi apenas no sentido de incorporar a lei da central de vagas, né, aqui no estado do Paraná, a central de vagas hoje é regulamentada por uma lei estadual, né, a qual a gente conseguiu aí a promulgação no ano de 2021, né, mais precisamente aí em dezembro de 2021. Então, nesse ano a gente, né, publicou uma nova resolução incorporando, né, dentro do arcabouço jurídico da resolução da central de vagas, a lei estadual referente à central de vagas. Aqui, conforme, né, a doutora Cláudia trouxe, a gente tem o dimensionamento de todas as unidades, né, divididos por gênero de atendimento e por medida socioeducativa. Eu trago esse quadro, né, na inicial da apresentação, porque é através desse quadro que a gente consegue fazer toda a gestão do sistema socioeducativo na questão de ocupação das unidades e das vagas a serem disponibilizadas, né? Através desse quadro, eu sei a vaga que abre, né, fica disponível na unidade lá na ponta, qual adolescente que eu devo destinar àquela vaga. Então, atualmente, né, a resolução da Central de Vagas está vigente, é a 41/2022, né? Então, ela implementa e cria a Central de Vagas aqui no estado do Paraná, dita os procedimentos para a solicitação da vaga, né? A questão de entrada nas unidades, né? Regulamenta toda a questão do agendamento da entrada, as transferências entre as unidades e os critérios da fila de espera. Então, todas as solicitações elas devem ser encaminhadas pela autoridade judiciária, né, e devem vir subsidiadas pela representação, decisão ou a sentença, documento de identificação desse adolescente, a cópia do documento comprovando a data da apreensão, certidão de antecedentes infracionais e, se houver, né, um estudo técnico e o histórico escolar desse adolescente, né? Por que que a gente tem definido toda essa questão da documentação, né? Conforme a doutora Cláudia mencionou anteriormente, a gente até a resolução 169, a gente recebia as solicitações de vaga por e-mail, né? A partir da resolução 169, a gente colocou essa questão da integração com o sistema, né, de processo eletrônico, que é o sistema do judiciário, e o sistema de medidas socioeducativas, que é o nosso sistema interno aqui do departamento, para que as solicitações fossem encaminhadas exclusivamente pelo sistema de processo eletrônico, né? A gente não recebe mais a solicitação por e-mail, porque a gente verificou, né, que uma das questões era a dificuldade nesse encaminhamento, porque às vezes, né, era encaminhado a vaga, a gente não recebia por alguma falha técnica, ou então a gente recebia, fazia todo o cadastro desse adolescente, disponibilizava a vaga ou encaminhava
o ofício de negativa da vaga, a unidade, o solicitante não recebia, então a gente, né, extinguiu essa modalidade de recebimento de vaga pelo e-mail e atualmente a gente só recebe pelo sistema de processo eletrônico, né, que tanto resguarda quem solicita quanto nós, né, que disponibilizamos a vaga. É tudo via sistema, então ele, né, aparece certificado nos autos toda a movimentação do processo. A questão, né, do recebimento das vagas, né? A partir do momento que a gente recebe a solicitação via Projude, né, que é o sistema de processo eletrônico, a gente vai, né, analisar a documentação, né, levantar ali os indicadores do nosso sistema, cadastrar essa solicitação, levando sempre em consideração a disponibilidade da vaga, o local do ato infracional e a proximidade dos familiares, a gravidade do ato infracional e a reincidência em atos infracionais. Né, conforme também a doutora Cláudia já mencionou, a resolução da Central de Vagas, ela traz um raio de atendimento de cada unidade, né? A nossa regionalização, ela se dá por unidade. Então, cada unidade do estado do Paraná atende as comarcas e os municípios num raio de 150 quilômetros. Por que a gente estipulou esse raio de 150 quilômetros, né? Pensando na convivência do adolescente com os seus familiares, né? No deslocamento desse familiar até a unidade, ou, né, no caso de uma semi-liberdade, ou um adolescente que esteja em atividade externa, o deslocamento desse adolescente até os seus familiares, né, e através desse raio de 150 quilômetros, a gente consegue dar cobertura nas, né, 19 unidades que a gente tem de privação de liberdade e 9 unidades de restrição de liberdade, a gente consegue dar cobertura a todas as comarcas e os municípios do estado dentro desse raio, né? Então, a gente pensou, né, nessa questão dos 150 quilômetros também, levando em consideração o deslocamento, né? Se, por exemplo, aí em um momento, né, antes da pandemia, que as audiências eram presenciais, a gente deslocaria esse adolescente da unidade até a audiência e retornaria com a equipe e o adolescente para a unidade no mesmo dia, né? Facilitando aí o deslocamento e toda a questão de segurança. O procedimento, né, estipulado pela fila de espera. Foi estabelecido, né, para os critérios para que a gente chegasse nas ponderações e no cálculo da fila de espera. A analogia com o sistema socioeducativo com o sistema penal, né, de acordo com o artigo 103 do ECA, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Os adolescentes, também levamos em consideração que o adolescente ele não pode receber medida mais gravosa do que o adulto. A partir dessa ponderação, a gente analisou, né, o crime para o adulto com a maior penalidade, né, automaticamente a gente fez a comparação que se para o adulto o crime mais grave seria o roubo com resultado de morte, automaticamente esse seria o crime, o nosso ato infracional com maior pontuação. A partir desse critério estabelecido, né, a gente foi desmembrando daí todos os atos infracionais com violência e grave ameaça, atribuindo a ponderação para cada um deles, né, e foi formando toda a questão da fundamentação desse cálculo, né? Então, o cálculo hoje, ele é a somatória de todo o processo, né, todo o percurso, digamos assim, de atos infracionais desse adolescente, ele se soma dentro do nosso sistema e dá a ponderação do adolescente na fila de espera. Então, esse é o cálculo, né, que está vigente hoje. Então, o sistema, a gente, né, aqui no Paraná, a gente tem implementado um sistema informatizado que une, né, todas as unidades, a central de vagas e todas a questão do prontuário do adolescente e do acompanhamento desse adolescente no cumprimento da medida socioeducativa, e esse cálculo de espera ele está implementado dentro desse sistema, né? Ele traz toda a questão do ato infracional, né, e também dos indicadores referente à situação desse adolescente, se ele tem certidão positiva, a reiteração em ato infracional, se ele está apreendido numa delegacia ou não, se o ato infracional ele foi tentado ou consumado, né, ou se é um ato contínuo. Na questão desse ato contínuo, né, ele é a analogia também com o Código Penal, o artigo 71, né, se dentro dos critérios, né, dentro de como se deu os fatos, ele foi, né, na questão de tempo e execução, um ato após o outro, né? Então, por exemplo, se o adolescente foi
e assaltou, digamos, um posto de gasolina. Na sequência, ele foi e assaltou um mercado. Na sequência, então, ele vem, né, dentro da tipificação e da representação do Ministério Público, descrito, artigo 71, a gente considera que ele é um ato contínuo. Então, aqui a tabela, como ficou, né, as questões da ponderação, lembrando que é de todos os atos infracionais com violência e grave ameaça, que chegam, né, que podem ser tipificados e chegam para a solicitação de vagas. Na questão dos atos infracionais, né, análogos ao artigo 33 da Lei de Drogas, a gente, né, levou em consideração que ele não é um ato infracional com violência e grave ameaça, mas ele é um ato infracional equiparado a um crime hediondo, né? E considerando que o tráfico de drogas é uma, em tese, né? É uma das formas mais comuns, digamos assim, de trabalho infantil, né? A gente fez todo estabeleceu todo um histórico de uma memória de cálculo e atribuiu esse ato infracional à ponderação do ato infracional hediondo, né? Considerado hediondo com menor ponderação, né? Também levando em consideração o porquê da menor ponderação. Conforme a súmula do STF, né? A súmula 492, um ato infracional, né, de natureza de tráfico de drogas, por si só, ele não, né, não deve ser considerado para a internação, mas ele deve ser reiterado aí 3 vezes, então somando 8 vezes 3, né, ele receberia uma ponderação, digamos, adequada para conseguir uma vaga. Então, aqui é um exemplo de como o nosso sistema, né, que encontra-se em operação aqui no Paraná, mostra a fila de vagas aqui para a central de vagas, né? Então, ela tem todos os nossos adolescentes, né, todos os adolescentes que foi solicitada a vaga, ponderados de acordo com o cálculo, né, estipulado, também de acordo com a natureza de ato infracional, gênero, e por comarca a gente consegue fazer também a varredura dessa fila de espera, né? Lembrando aí que a fila de espera ela não é composta de apenas uma lista, né? Ela, na verdade, internamente, elas são 6 listas independentes, né? Por que 6 listas independentes? Existem 2 filas para internação provisória, uma para o do gênero feminino, outra para o gênero masculino, 2 filas para medida de internação, né? Uma para o gênero feminino e outra para o gênero masculino, e 2 filas para semi-liberdade. Então, no total, né, a gente tem implementado aí 6 filas de espera, que de acordo lá com aquele quadro que eu mostrei no inicial, aonde abrir a vaga, eu vou saber, de acordo com o sistema e o quadro de vagas, se essa fila se destina a meninas ou meninos, se é internação provisória ou semi-liberdade. Havendo, né, a análise dessa vaga disponível lá na ponta, a gente vem na fila específica e dá a disponibilidade de vaga daí para esse adolescente que está em primeiro lugar. Aqui eu trouxe um exemplo, né, para o estado do Paraná, às vezes fica muito confortável, né, e fácil a administração da fila de espera, porque a gente já tem desde 2013 o sistema informatizado implementado e o cálculo da fila de espera, ele está implementado dentro desse sistema. Foi desenvolvido, né, pela coordenação do Eixo 2, em conjunto com a coordenação geral, uma planilha, né, para os estados que eles não têm o sistema implementado, né. Essa planilha, ela traz todos os atos infracionais com violência e grave ameaça, né, definidos e os campos de cada ato infracional ali bem definidos. Eu fiz um recorte, né, para trazer alguns exemplos para vocês de 4 situações, né. A primeira situação desse adolescente 1 é um ato infracional daí tipificado como um homicídio simples, ele se deu de forma consumada, né. A questão ali da data do ato infracional, esse adolescente ele não encontra-se apreendido na delegacia, ele tem certidão positiva, certidão de antecedentes negativa, e a finalidade da vaga é para uma internação provisória. Então, né, na planilha, localiza-se, né, o ato infracional, a tipificação do ato infracional, vai considerar ali dentro do indicador consumado, preencher a opção sim, né, situação de cometimento do ato sim, automaticamente a planilha já vai atribuir o valor, né, 52 pontos, de acordo com a tabela de ponderação do ato infracional. Os agravantes, né, na questão da reiteração, certidão positiva, apreendido e o seu ato é contínuo ou não, vem também todos os indicadores, preenchendo sim ou não,
e ao final ele vai dar a ponderação total desse adolescente em fila de espera. Aqui é a mesma situação da planilha, né? Aí um adolescente 2, também um homicídio. Aqui na questão, diferente do primeiro caso, ele é um ato tentado, né? Então vejam que no primeiro caso ele admitiu 52 pontos. No segundo caso, como é um ato tentado, ele admitiu 26 pontos, né? Conforme aí a analogia ao sistema, ao Código Penal, né? Um ato, um crime tentado, ele divide, né, a penalidade pela metade, então é a mesma atribuição que a gente utilizou aqui no código do sistema socioeducativo. No próximo exemplo, né, o adolescente 11 é um homicídio simples, consumado, aí ele está apreendido, né, então soma-se os 52 pontos do ato infracional, mais os 10 pontos da apreensão desse adolescente, ele recebe 62 pontos, né? O porquê desses 10 pontos da apreensão, né? A gente trabalha que a apreensão do adolescente que está em delegacia é a nossa prioridade. Então, a gente atribui, né, durante ali os 5 dias que ele pode ficar na delegacia, de acordo com o artigo 185 do ECA, ele pode permanecer em atendimento na delegacia durante 5 dias. Então, esse ponto ele é atribuído, né, para que ele se torne a prioridade, para a gente tirar ele lá o mais rápido possível. Ao término desse quinto dia de apreensão, a gente já informou o judiciário a disponibilidade ou não da vaga, né? Esse adolescente, então, se ele não conseguiu a vaga, se ele não teve a vaga disponibilizada, ele deve ser colocado em liberdade. Então, esse ponto, pelo nosso sistema, ele é retirado desse adolescente, ele deixa de ser a nossa prioridade, né? Nesse próximo exemplo, o adolescente 12, também um ato infracional de natureza homicídio simples, tentado, né? Ele está apreendido também e atribuiu ali os 36 pontos, né? Sendo 26 do ato infracional e mais 10 da apreensão. Então, a partir dessa toda essa análise, né, havendo a disponibilidade da vaga, a gente informa através de ofício a comarca solicitante a unidade que esse adolescente vai entrar, a data de entrada desse adolescente e o horário para a apresentação desse adolescente na unidade, né? Inexistindo essa vaga, né? Antes da falar da inexistência da vaga, essa vaga ela permanece disponível para esse adolescente, para essa comarca, durante 2 dias úteis, né? Então, a partir da data do agendamento. Então, por exemplo, se a solicitação chega para nós agora, né, hoje, a gente vai disponibilizar essa vaga a partir de amanhã. Então, vai ficar amanhã e sexta-feira essa vaga disponível para esse adolescente, não ocorrendo a efetivação da vaga. Né, no próximo dia útil, a gente vai e disponibiliza essa vaga para o próximo adolescente que tiver ali na posição para receber a disponibilidade de vaga. Na questão da indisponibilidade de vaga, a gente também informa ao judiciário, né, através também de um ofício, que não, né, devido à demanda, a gente não tem a vaga disponível, e também informa o posicionamento desse adolescente na fila de espera e qual fila de espera ele se encontra. As transferências, né, entre as unidades, né, também conforme ali a doutora Cláudia já adiantou, a gente dá preferência para que as transferências se deem de forma por permuta, né? Então, por que essa questão da permuta, né? Tendo a vaga livre, a gente sempre trabalha que essa vaga seja ocupada pelo próximo adolescente da fila de espera e não por um adolescente que já esteja dentro da unidade. Então, sempre a gente, né, dá a priorização para que esses adolescentes que tenham a necessidade da permuta, seja realizada uma troca entre os adolescentes que já estão no sistema, né? Claro que não havendo aí um adolescente para realizar a permuta, né, e comprovando-se a necessidade dessa transferência, a gente, né, realiza a transferência e atende à demanda da unidade. Então, as transferências, elas devem ser fundamentadas, né, e conforme a resolução da central de vagas, ela deve ter, né, fundamentada por 3 motivações, né, em caso de situação de crise, né, de segurança, estagnação do processo socioeducativo, né, esse adolescente ele já não está mais progredindo dentro ali da estrutura da unidade, ou tem com alguma questão, né, de que
já não está respondendo à medida como vinha respondendo, né? Então, é uma das motivações para a transferência desse adolescente, e também a questão da regionalização. Se porventura, né, no ato da solicitação, eu não tenho vaga dentro daquele raio de 150 quilômetros, eu vou disponibilizar a vaga para esse adolescente o mais próximo possível, né, na unidade mais próxima possível, que tenha a disponibilidade. Então, assim que, né, havendo a necessidade, né, avaliada a necessidade pela equipe de atendimento desse adolescente retorne mais próximo dos seus familiares, eles abrem uma ordem de serviço, fundamentam, né, e encaminham para a central de vagas, a gente faz a transferência desse adolescente. Aqui eu trago o levantamento, né, de como a fila de espera se comportou desde 2015, que quando foi a implementação do procedimento da fila de espera na unidade, né? Esse levantamento foi uma consulta direta ao nosso banco de dados, né? Então a gente veio avaliando que cada ano ela foi se diminuindo, né? Então ali em 2020 a gente fechou o ano com 65 adolescentes em fila de espera. No ano de 2020, a gente conseguiu zerar essa fila de espera, né? Só que daí, em decorrência da pandemia, a gente analisou, né, através do plano de contingenciamento, um contingenciamento de vagas nas unidades, a fim de resguardar, né, os isolamentos dos adolescentes que apresentarem sintoma, os adolescentes confirmados com Covid, né, e os adolescentes que ingressam no sistema, né, eles passam por um período de isolamento, não apresentando nenhum sintoma ou não confirmando com a Covid, daí eles vão para o convívio dos demais adolescentes, tentando evitar a disseminação do vírus dentro das unidades. Então, em 2020, a gente fechou ali com uma pequena fila, né, de 65 adolescentes. Atualmente, a gente conseguiu zerar já no ano aqui, no final de 2021, essa fila já vem zerada, mesmo permanecendo o contingenciamento, né? Até hoje a gente tem ali mais ou menos 50% das vagas contingenciadas em decorrência da situação da Covid, né? Hoje, o Sistema Socioeducativo do Paraná, ele conta com 622 vagas ocupáveis, né? E dessas 622, apenas 408 estão ocupadas. Então, a gente tem, né, 214 vagas livres para as solicitações que chegam, né? Então, hoje a gente tem um panorama tranquilo, né? Toda solicitação que chega, a gente encaminha a vaga e disponibiliza de acordo com a regionalização, né? É, a gente ainda não tem a previsão do descontingenciamento, né? Porque aí, tendo o descontingenciamento, a gente sobe, né, para a capacidade ocupável de todas as unidades, que dá em torno aí hoje de 1.156 vagas, né? As vagas instaladas em unidade, e conforme a doutora Cláudia falou, existem algumas vagas com questões, né, peculiares e pontuais de falta de recursos humanos e toda essa questão. Então, algumas vagas elas não voltam a atingir o seu índice de ocupação previsto para a instalação, né? Elas ficam ainda contingenciadas, mas daí não mais pela Covid, mas por questões de recursos humanos. Então, aqui eu trouxe, né, alguns pontos que a gente, né, teve que trabalhar para a implementação e para o fortalecimento da central de vagas, né, que foi o alinhamento com a Procuradoria-Geral do Estado, porque, conforme a doutora Cláudia mencionou, né, em 2015 foi implementada a vaga, então começou-se um movimento, né, de ações civis públicas, multas, para conseguir acesso ao sistema, a disponibilidade da vaga, né, então a gente teve que fazer um alinhamento junto à Procuradoria para sustentar, né, os critérios da central de vagas, né, e não a gente não ter que dar digamos, o cumprimento por uma questão de multa, mas sim pelos critérios estabelecidos pela central de vagas, porque senão a gente, né, ia só atender a questão multa e ação civil pública. Então foi importante a sustentação, né, dos recursos dessas ações civis públicas e das multas, né? E também o alinhamento junto aos atores do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, né? Tendo em vista que a central de vagas, né, os critérios estabelecidos do sistema socioeducativo na questão de gestão de vagas vai para além, né, de uma questão da ocupação da unidade, né? Um adolescente que cometeu um ato profissional, ele não deixa de ser um adolescente
com direitos, né, e devem ter esses direitos, né, resguardados. Então, aonde cabe um, né, só cabe um, não cabe dois, e respeitando esse dimensionamento, a gente consegue qualificar o sistema socioeducativo. Por exemplo, se uma unidade é para 50 adolescentes, ela tem, né, toda a sua estrutura para atender esses 50 adolescentes, recursos humanos, insumos, professores, qualificação profissional, né, toda a questão para qualificar esse atendimento socioeducativo. Então, a gestão das vagas vai para além, né, da ocupação, mas sim da qualificação geral do sistema socioeducativo. Eu agradeço, né, o convite e passo a palavra para a Flávia e fico à disposição. Muito obrigada, Alisson. Certamente tua fala foi muito importante para quem está acompanhando, né, aqui a jornada e também para quem está, né, iniciando a implementação ou está implementando, porque certamente você tem uma caminhada já, né, dentro dessa política e um conhecimento que é muito rico e vasto sobre como, né, ir superando também os desafios que foram sendo aparecendo aí durante a implementação, né, durante esse período. Muito obrigada e agradeço também a presença de todos e todas e todos que ficaram aguardando e acompanhando o evento até agora. E aproveito para informar que o próximo encontro vai tratar sobre os parâmetros internacionais da justiça juvenil, os novos debates. Então é isso, agradeço e até.